Fala galerinha, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos começar trabalhando nossos conteúdos do sétimo ano. Antes de começar a trabalhar com o conteúdo que é os números inteiros, propriamente dito, nós vamos fazer uma revisão sobre os números naturais. E essa nossa revisão de números naturais, eu dividi ela em duas partes, beleza? Então eu sou o professor Roberto e vou trabalhar a matemática da forma mais fácil e prática possível. Não deixe de se inscrever no nosso canal e assista o vídeo até o final, pois nós teremos muitas dicas legais para vocês realizarem o exercício de vocês com a maior facilidade possível. Beleza? Então vamos para a nossa aula. Então, galerinha, olha só. Na nossa aulazinha que a gente vai trabalhar hoje, que é os números naturais, tá certo? Então, o conjunto dos números naturais. O que é esse conjunto? O que é essa sequência de números? Como é que esses números são localizados na reta real e como a gente compara esses números? Então, a nossa primeira aula vai ser basicamente isso. A gente vai ver essa parte inicial dos números naturais e a gente vai seguir com a nossa próxima aula, que será as operações com números naturais. Beleza? Então, no nosso dia a dia, pessoal, e na natureza, os números são muito úteis, em especial para expressar os registros de contagem. Então, a gente pode dizer que diariamente, minuto a minuto, os números estão presentes na nossa vida. Então, se a gente imaginasse como seria o mundo sem os números, seria meio complicado. Como é que a gente ia pagar? Qual era o valor do objeto? Como é que a gente ia pesar? Qual era o peso do objeto? Como é que a gente saber quantos anos a gente já tem de idade? Qual a data do nosso nascimento? Não é? O número do nosso telefone? Como é que seriam as coisas sem os números? A gente parar um minutinho para pensar. É bem interessante isso. Então, quando a gente para e pensa um pouquinho nessa importância dos números, a gente começa a ter outra visão, certo? E aqui nas nossas aulas eu quero mostrar para vocês que a matemática não é aquele bicho-papão que o povo fala. Né? A matemática é uma disciplina das mais belas que existe e bem fácil. Né? Então, o que é que facilita para que a gente entenda o assunto de matemática? É que esse assunto ele seja passado da melhor forma possível e também da forma mais prática. Porque matemática, pessoal, nós não aprendemos decorando, certo? Nós não aprendemos só de olhar, nós temos que praticar, beleza? Então a gente vai praticar para que a gente possa entender os conteúdos. No nosso assunto de hoje, nós vamos se prender um pouco a essa parte da contagem e como expressar esses números naturais, como organizar esses números naturais, ok? Então veja bem, vamos começar aqui falando um pouco sobre sequência numérica. Então sequência numérica, o próprio nome já está dizendo, né? Que os números eles estão organizados em uma sequência. Mas qual é as características dessa sequência, Roberto? Como é que eu posso identificar essa sequência? Então, ó, todo grupo de número disposto em uma determinada ordem é uma sequência numérica. Então, eu posso colocar os números de 1 em 1, de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, do maior para o menor, do menor para o maior. Então, eu coloquei esses números dispostos em uma determinada ordem que eu criei, então eu tenho uma sequência numérica. Em que a gente pode identificar o seguinte: nós podemos identificar o primeiro elemento ou o primeiro termo, né? Primeiro elemento ou primeiro termo, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento e assim por diante. Essas sequências numéricas, pessoal, elas podem ser finitas, certo? Finitas ou infinitas, ok? Então, existem sequências que elas são finitas, ou seja, que elas têm fim, e elas também podem ser infinitas,
ou seja, elas não possuem um fim. A gente não consegue chegar ao último elemento dessa sequência, certo? Mas a gente consegue identificar cada elemento. O primeiro elemento, o segundo elemento, separadinho aqui por vírgula, o terceiro elemento e assim por diante. Se no final tiver esses 3 pontinhos aqui, significa dizer que a sequência ela é infinita. Mas, Roberto, mas você não falou que a gente estava trabalhando com os números, ia trabalhar com os números naturais? Certo. Os números naturais, pessoal, ele é uma sequência numérica que começa lá no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. O conjunto dos números naturais, pessoal, eu posso dizer que ele é um conjunto finito? Não, ele é infinito. Ok? Então prestem atenção nesses detalhes que eu estou falando para vocês, galerinha. Por quê? Porque no final nós vamos fazer o exercício. Né? Porque eu falei o quê? Matemática a gente só aprende praticando. Então a gente vai ter que ir para a prática. A gente vai ter que fazer o nosso exercício, que vai estar aqui na sequência do nosso vídeo. Ok? E nesse exercício eu também vou colocar um resumozinho acima do exercício para ajudar vocês. Então vocês vão ter o nosso vídeo de explicação, vocês vão ter o resumo na atividade de vocês, como também o livro didático para estudar, ok? Mas voltando para cá, a sequência dos números naturais, além dela ser infinita, certo? Além dela ser infinita, ela tem mais alguma característica? Vamos ver se ela tem mais alguma característica. Qual a característica, pessoal, que nós temos aqui? Nós temos aqui uma característica bem interessante, que a sequência ela vai de 1 em 1. Ó. Eu vou adicionando 1 aqui a sequência. Ó. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E assim por diante. E ela é uma sequência crescente. Ela está crescendo. E ela é infinita. Pessoal, ela é infinita, por quê? Porque ela não tem fim. Certo? Ela não tem fim. Ela vai seguir aqui até o final, beleza? Então, olha só, o que é que a gente vai estudar agora? Além dessa sequência numérica, nós também temos que entender o seguinte, ó. Nós temos que entender que esses números eles são organizados em uma reta numérica. Então eu fiquei sabendo que é uma sequência que vai de 1 em 1, crescente, começa no 0 e ela é infinita. E todos os números naturais, eles têm mais uma característica. Qual é essa característica, Roberto? Eles são positivos. Positivos. Certo? Positivos. Ou seja, mais. Eles são positivos. Então, esses números, eu vou colocá-los aonde? Na reta numérica. E essa reta numérica que está aqui para vocês, o exemplo, estou circulando aqui para vocês, essa reta numérica, ela associa, certo? Os números naturais a pontos de uma reta, que nesse caso a gente chama de reta numérica. Nessa reta, pessoal, nós podemos, por exemplo, localizar quem é o antecessor ou o sucessor de um número. Olha só que legal, o antecessor e o sucessor de um número natural não nulo. Roberto, mas por que você coloca aqui não nulo? Isso aqui é uma observação interessante, pessoal. Olha só, preste atenção que pode cair no exercício. O número nulo que eu tenho na minha sequência é quem? É o 0. Então o número nulo que o senhor tem aqui é o 0. Isso. Então, nesse caso aqui, o 0 é o único número natural, certo? Natural, que não possui antecessor. Ele possui sucessor.
Quem é o sucessor do 0? O 1. Mas ele não possui antecessor. Então, se a gente for observar a questão de sucessor e antecessor, certo? Então, o que é que acontece? O 0 aqui, ó, o 0, ele não possui antecessor. Mas além disso aqui que eu estou falando para vocês, nós também temos algumas observações aqui na reta numérica. No caso dos naturais ou de qualquer um outro conjunto numérico que a gente vai estudar, o 0 ele é sempre chamado de origem, certo? Ele é chamado de origem. Aqui nós temos uma unidade, né, ó, que vai aumentando de 1 em 1, no caso. E aqui no finalzinho nós temos a orientação, ó, mostrando que ela continua, que ela é infinita. A reta ela é infinita. Beleza? Então vamos lá. E a comparação de números naturais? Pessoal, a comparação de números naturais, certo? Na sequência deles, nós podemos comparar dois ou mais números naturais. Para isso podemos também usar a reta numérica. E a gente observa que na reta numérica, quanto mais à direita fica a representação, maior o número é. O 0 vai estar aqui, por exemplo. Então, quanto mais distante desse 0, maior é o nosso número, certo? Então, eu posso dizer que o 200 é menor do que o 500, ó, menor. Ó, o ladinho fechado aqui está para o 200 e o abertozinho aqui está para o 500, ou seja, o 500 ele é maior do que o 200. Aqui nós estamos comparando, ó. Por exemplo, aqui, ó, o 1100 ele é maior, tá aqui abertinho, ó, do que o 500 que está aqui fechadinho. Então aqui está na ordem crescente, do menor para o maior. Mas também nós podemos ordená-lo na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então nós temos a ordem crescente, que é do menor para o maior, e a ordem decrescente, que é do maior para o menor. Lembrando a vocês que assim que terminar de assistir o videozinho, faça a nossa atividade, beleza? Faça a atividade que é para a gente praticar bem a matemática. E esse resumo também está no exercício de vocês, ok? Então espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não esqueçam de se inscrever e deixar o joinha lá. Então até a nossa próxima aula. Um forte abraço do professor Roberto.